Oi, tudo bom, gente? Eu aqui de novo para poder compartilhar com vocês a palavra de Deus e tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu costumo dizer que a melhor pregação é aquela que a gente vive, é aquela que a gente sente na pele e a gente transmite aquilo que a gente passa. Eu gravei um vídeo ontem falando do ninho vazio, que as minhas filhas, a Adriele tá ali em Nova York, a Ariadne tá aqui perto de mim, mora aqui nas proximidades, e tá aí gravidinha, esperando meu netinho ou minha netinha. E como a Gabi estuda período integral, eu acabei não citando que o ninho não está totalmente vazio. Tem a Gabi, de 12 anos, que é a filha do nosso coração, que está aí hoje no acampamento, desfrutando do acampamento da igreja, mas está aqui com a gente, até que o Senhor também a encaminhe para o propósito que Ele tem designado para a vida dela. Então o ninho não está totalmente vazio. E eu tive um período aqui agora com o Senhor de oração na minha casa. A casa vazia, em partes, mas com lindos propósitos na vida de cada uma delas, todas muito bem encaminhadas. A Adriele no seu propósito, a Ariadne no seu propósito, a Gabi aqui vivendo com a gente e também no seu propósito, está ali no acampamento da igreja, se enchendo da presença de Deus, uma menina muito boa, uma menina também que tem um futuro maravilhoso pela frente. E eu tenho certeza que o Senhor cumprirá nela e através dela a vontade dEle. E eu quero ser um instrumento do Senhor para ajudá-la nisso. O Senhor trouxe ela com o propósito de me ensinar as coisas do alto, a amar e a ser uma referência de mãe para ela. E é o que eu tenho buscado no Senhor. E eu estava lendo aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2:9, onde diz: todavia, como está escrito, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As coisas que eu estou vivendo hoje, eu jamais imaginei. Porque como eu gravei pela manhã um vídeo ali no aeroporto, naquele meu trabalho, eu pedi muitas coisas para o Senhor que eu estou vivendo hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar ali, mas o período em que o Senhor Jesus me permitir estar ali vai ser para louvor e glória do nome dEle. Vai ser para exaltar e glorificar o nome dEle. Porque realmente quando eu trabalhava na limpeza de aviões, eu sonhava em entrar naquela companhia. E eu pedia para o Senhor para usar aquele uniforme que eu uso hoje e para estar ali. E o Senhor me colocou para que o nome dEle fosse glorificado e exaltado em mim e através de mim. E eu tenho, pela graça e misericórdia dEle, feito amizades com pessoas ali, tenho feito conexões. E o Senhor tem, em nome de Jesus, assim, nos usado, nos honrado naquele lugar. Para falar da salvação, para falar da volta de Jesus, para orar, para abraçar pessoas, para ungir cada aeronave que sai ali realmente. Todos os dias, que eu vou fazer um voo, cada aeronave que eu chego perto ali, eu coloco a minha mão e eu falo: Senhor, eu abençoo esse voo em nome de Jesus. E é lindo que muitas das vezes algumas aeronaves entram em manutenção, atrasam voos, e eu sinto que o Senhor permite que aquilo aconteça, para dar livramentos realmente de coisas que nós não sabemos que acontecem no reino espiritual. Mas Deus está agindo em nós e através de nós. E o que eu quero falar através dessa palavra
de que o Senhor tem para nós é sempre muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Nós somos muito limitados. Nós achamos que, vamos viver coisas grandes, mas o Senhor tem muito maiores do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Então você hoje que me ouve, quando chegar esse vídeo para você, não desiste, não desanima daquilo que você tem buscado e pedido em oração. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele nos surpreende. Ele tem muito mais. Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E essas bênçãos, elas seguirão todos aqueles que estão próximos de nós. A bênção de Deus, ela não é só para nós, para nossa família. É para todos aqueles que nos cercam. Assim como a maldição também. Um passo errado que a gente dá atinge todas as pessoas à nossa volta que nós amamos e que nos amam. Mas um passo certo em direção à vontade e à palavra de Deus vai alcançar e vai atingir a nossa descendência. Um passo errado de Eva, comendo do fruto proibido, atingiu toda a humanidade. Quando Deus falou que não era para comer daquele fruto, e ela comeu e acabou fazendo com que Adão comesse, toda a humanidade sofreu. Porque o Senhor disse que a mulher sentiria dores de parto, que o homem comeria do suor do seu rosto. E tudo aquilo que era um paraíso de paz e tranquilidade se transformou num caos, aonde hoje o homem tem que trabalhar para comer, e a mulher sente dores de parto, para gerar e para ter seus filhos. Nada disso aconteceria se Eva tivesse obedecido. Mas ela escolheu desobedecer. E Adão acabou selando aquilo que ele poderia ter mudado. Não, eu não vou comer do fruto, eu vou ouvir o que Deus falou que era para eu fazer. De cuidar de você e não comer desse fruto. Mas ele acabou compactuando. E tudo que nós passamos hoje é o preço da desobediência de um casal que resolveu desobedecer a Deus. Mas nós podemos fazer diferente. Existe todos os dias a chance de mudarmos e fazermos diferente. É nos proposto todos os dias, obedecer ou desobedecer. E cabe a nós. O que nós vamos fazer com a oportunidade que nós temos tido todos os dias de obedecer ou não. Se eu obedecer ao Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Os meus olhos que são limitados, eles vão enxergar, coisas inimagináveis. Eu vou viver coisas que eu jamais sonhei se eu obedecer ao Senhor. Mas se eu desobedecer, eu vou colher frutos amargos da desobediência. Então está diante de nós todos os dias. Pecar ou não pecar, fazer ou não fazer. Então escolhe obedecer ao Senhor. Eu escolho obedecer ao Senhor. É fácil? Não é fácil, mas eu prefiro colher os frutos da obediência do que os frutos da desobediência. E com tudo que nós temos falado, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, agora mais do que nunca nós temos que escolher obedecer. E tudo que eu estou vendo hoje não é por bondade da Priscila, não, é por bondade do Senhor na minha vida. Porque apesar de ser falha, eu escolhi obedecer ao Senhor. Ensinar as minhas filhas no caminho correto. Orar por elas. Interceder por elas, ungir elas todos os dias quando elas moravam aqui comigo. Antes delas dormirem todos os dias eu ungia os pés dela. Hoje eu unjo os pés da Gabi e abençoo a minha testa, declarando sobre a vida da Adriele e da Ariadne as bênçãos do Senhor. Então escolha obedecer. Ora pela sua família, intercede pela sua casa, principalmente nós mulheres que temos a responsabilidade de edificar ou de destruir. Você, mulher, se posiciona na presença de Deus, se posiciona em edificar a sua casa, em nome de Jesus. Quanto vale a sua família, quanto vale a sua casa, quanto vale a sua paz? Então se posiciona, fala: Senhor, eu vou me posicionar, eu vou me levantar para edificar, porque o dia que você se levantar para edificar, se você se posicionar para realmente ser a intercessora da sua casa, você vai colher os frutos da obediência e vai ver os seus filhos sendo abençoados, a sua casa sendo mais leve e abençoada,
Tudo depende de um posicionamento. Então, em nome de Jesus, se posiciona, se levanta, pede reforço, pede ajuda. Graças a Deus o Senhor colocou mulheres abençoadas na minha vida para me ajudar a ser melhor a cada dia. Amigas, intercessoras, mulheres de Deus que viveram e vivem experiências incríveis com o Senhor. Então, em nome de Jesus, é hora de se levantar, mulher, de se posicionar, colocar a sua casa em ordem e você vai ver os frutos da obediência, frutificando na sua casa, na sua vida, nos seus filhos, nos seus netos. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Que Deus abençoe a sua vida. Medita nisso, se posiciona e você vai ver tudo mudar e melhorar. Em nome de Jesus. Amém.